Quantas coisas boas que já morreram na nossa vida. Coisas que, se estivessem vivas, fariam muita diferença para nós. Coisas como projetos, objetivos, ideais, sonhos. Coisas que já morreram e que certamente nos trariam grande alegria se estivessem vivas nos nossos dias. Eu quero, através desse vídeo, trazer para você uma palavra a respeito de como ressuscitar as coisas mortas da nossa vida. Quando você olha para o Evangelho segundo João, no capítulo 11, que nos fala a respeito da ressurreição de Lázaro por Jesus, nós aprendemos também com Jesus a ressuscitar as coisas mortas da nossa vida. Evangelho segundo João, no capítulo 11, no versículo 40, vai dizer assim: Disse-lhes Jesus: Não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhes Jesus: Desligai-o e deixai-o ir. Através desses versículos que nós lemos com respeito à ressurreição de Lázaro, nós vamos aprender com Jesus também a como ressuscitar as coisas mortas da nossa vida. Muitas coisas não ressuscitam na nossa vida porque nós não aprendemos ainda a ressuscitá-las. Mas quando olhamos para esta palavra que nós lemos, nós acabamos entendendo e aprendendo com Jesus como ressuscitar essas coisas que já morreram em nossa vida. A primeira coisa que Jesus faz para ressuscitar a Lázaro é levantar os olhos para o céu. No versículo de número 41, depois que a pedra é tirada, diz a palavra que Jesus então levanta os olhos para o céu. Ou seja, ele se conecta com o céu. Há uma grande multidão ali, uma multidão que está entristecida por causa da dor da separação. Uma multidão que está lamentando juntamente com Marta e com Maria a morte de Lázaro. E Jesus, para operar a ressurreição de Lázaro, ele se desconecta daquele ambiente e nos diz a palavra que ele, levantando os seus olhos ao céu, então ele entra em conexão com o céu. Quantas coisas não ressuscitam na nossa vida? Porque para que sejam ressuscitadas é preciso haver uma sintonia, é preciso haver uma conexão com o céu. Porque somente através do poder que vem do céu é que essas coisas podem ser ressuscitadas. Mas aqui também nós aprendemos que depois de levantar os seus olhos ao céu, Jesus faz uma oração. E essa oração é uma oração de agradecimento. Ele não está agradecendo pelo morto, mas nos diz a palavra que ele está agradecendo ao Pai, porque o Pai sempre o ouve. Da mesma forma, meu amigo, da mesma forma, minha amiga, da mesma forma, meu irmão, da mesma forma, minha irmã, Deus está pronto a sempre nos ouvir. E nós precisamos aprender a agradecer, porque esse Deus está sempre com os seus ouvidos inclinados para cada um de nós.
Quantas coisas muitas vezes não ressuscitam, porque ao invés de nós agradecermos a Deus, nós estamos lamentando as coisas que já morreram. Vamos agradecer a Deus porque Ele sempre está com os seus ouvidos inclinados para cada um de nós. Ele sempre está pronto a nos ouvir. Lastimar, reclamar, não adianta nada. O mais importante é nós aprendermos a agradecer. Quando aprendemos a agradecer, nós temos da parte de Deus as suas mãos estendidas. E Jesus sabia disso. A terceira coisa importante que nós sabemos aqui, através desta palavra, para a ressurreição dos mortos da nossa vida, é que Jesus revela aqui também a sua convicção. Na oração que ele faz, ele diz assim, versículo 42, eu bem sei que sempre me ouves. Eu disse isso por causa da multidão que está ao meu redor, para que creiam que me enviaste. Jesus, ele sabia que a ressurreição ia acontecer. Ele mostra aqui a sua convicção ao estar orando ao Pai, ao estar falando com o Pai. Veja bem, é muito importante o que diz lá na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4 e no versículo 13, que diz assim, cri, por isso falei. É muito importante para que os mortos da nossa vida possam ser ressuscitados, que nós possamos crer antes de falar. O crer antes de falar evidencia a nossa fé, evidencia a nossa convicção, evidencia a nossa confiança, que mesmo que a coisa esteja morta há muito tempo, essa coisa vai ressuscitar. Essa convicção é importante, porque diz a palavra lá em Hebreus capítulo 11, versículo de número 35, que as mulheres receberam seus mortos através da ressurreição por meio da fé. Sim, somente por meio da fé. É muito importante que você comece a falar. É muito importante que você comece a mostrar sua convicção de que as coisas que estão mortas na sua vida certamente serão ressuscitadas novamente. Você não ficará mais sem elas, mas elas tornarão a viver em favor da vida de cada um de vocês. Estamos aqui aprendendo algo importante que desperta a nossa espiritualidade. Porque algumas coisas podem ser ressuscitadas. É que muitas vezes nós não aprendemos como ressuscitá-las, mas estamos aqui aprendendo com Jesus. Primeiro, ele entra em conexão com os céus, levantando seus olhos. Segundo, ele expressa a gratidão porque tem um Deus que sempre o está ouvindo. O Pai sempre está com ouvidos atentos ao seu Filho. O Pai sempre o ouve em todos os seus pedidos, como ouve também a você. E Jesus aqui revela a sua convicção. Ele está falando por causa da multidão. E o que é que ele fala? Se tu creres, verás a glória de Deus. Jesus cria na ressurreição. E por isso ele diz para Marta, teu irmão há de ressuscitar. Tudo o que ele fala neste capítulo 11 de João evidencia que ele cria que Lázaro ia ressuscitar. Você vai ver também que para que Lázaro seja ressuscitado, Jesus precisa fazer uma liberação. Se ele não faz essa liberação, Lázaro não é ressuscitado. Não adiantava nada ele ter levantado os olhos ao céu, entrado em conexão. Não adiantaria nada ele ter expressado a sua gratidão ao Pai, por sempre estar ouvindo a Ele. Não adiantaria nada ele revelar a sua convicção, se ele não fizesse uma liberação. Diz a palavra que Jesus então, depois de demonstrar a sua convicção, diz a palavra que ele diz em grande voz. É um clamor que ele levanta, um grande clamor. Lázaro, sai para fora. Ou seja, Jesus faz uma liberação. O poder da ressurreição está carregado dentro dele. E para que Lázaro deixe aquele túmulo, há uma necessidade de que ele faça a liberação deste poder,
que está dentro dele para que o morto possa ressuscitar. É desta maneira que você pode e que eu também, que nós podemos ressuscitar as coisas mortas da nossa vida. É só mais um ensinamento para o teu crescimento e profundidade espiritual. Que Deus possa te abençoar e que a partir de hoje você tenha aprendido a ressuscitar essas coisas mortas da tua vida que só te trazem dor, sofrimento, tristeza. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.